Além dos 4 tipos de sujeito que a gente viu na última aula, existem orações que simplesmente não têm sujeito. Verbos que denotam fenômenos da natureza, o verbo ser indicando hora e distância, e principalmente o verbo haver e fazer. Esses são os que mais caem na prova, especialmente o verbo haver, pois eles são super importantes para a fala, para a escrita, e caem por isso muito em provas de concursos públicos de vestibulares, ou seja, é essencial para um bom preparo que nós saibamos utilizar o verbo haver, especialmente, e o verbo fazer, quando eles são verbos impessoais. Ser verbo impessoal significa que não tem pessoa, ou seja, é verbos em que a oração não tem sujeito. Quando o haver e o fazer, nesse caso específico, forem impessoais, significa que eles não têm sujeito, e por isso eles têm um comportamento especial que nós vamos ver agora. O verbo haver é impessoal no sentido de existir e acontecer. Havia muitos alunos na sala de aula. Nessa oração não existe sujeito. Muitos alunos não é sujeito da oração, e sim objeto direto. E havia fica na terceira pessoa do singular, ainda que exista a estrutura muitos alunos. Vai ficar havia muitos alunos e não haviam muitos alunos. Aqui nunca houve disputa antes. Aqui nunca houve disputa antes, e não houveram disputa antes. O verbo haver vai ficar na terceira pessoa do singular e disputas não é sujeito, e sim objeto direto da oração. Vamos ver agora como que a gente pode identificar isso de forma melhor. Sempre que a gente conseguir trocar o verbo haver por existir, significa que o verbo haver é impessoal. O que isso quer dizer? Quer dizer que o verbo haver sempre vai ficar na terceira pessoa do singular, e não vai concordar em número. Então é muito importante pegar a dica desse macete. Troca o verbo haver por existir. For possível a troca, ele é impessoal, significa que ele fica na terceira pessoa do singular. Mas cuidado, é o verbo haver no sentido de existir, não o verbo existir. O verbo existir vai concordar normalmente. Eu posso dizer assim, antigamente havia poucas escolas particulares. O verbo haver vai ficar no singular. Mas se eu trocar por existir, o existir vai ter que concordar normalmente com a coisa que ele está se referindo. Antigamente existiam poucas escolas particulares, mas antigamente havia poucas escolas particulares e existiam poucas escolas particulares. Na locução verbal, a mesma forma. Esse é um conteúdo, locução verbal, que nós vamos ver numa próxima aula. Não na próxima, mas daqui a pouco a gente vai retomar esse assunto para falar das estruturas chamadas locuções verbais, e aí nós vamos trabalhar as locuções verbais também com esses verbos impessoais, esses verbos de exceção. Se o verbo haver pode ser trocado por existir, essa é a dica. Troca o verbo haver por existir. Sendo possível a troca, o verbo haver é impessoal. Significa que ele fica na terceira pessoa do singular, apenas isso. Ele vai concordar em modo e tempo, ou seja, se o verbo estiver no passado, ele vai para o passado. Se ele estiver no modo indicativo, ele vai para o modo indicativo. Agora vamos tentar fazer alguns exercícios para a gente fixar bem esse conteúdo. Na A nós temos, existem alunos motivados para a aula. É presente e plural, mas a gente sabe que vai ficar no singular, mas tem que manter a ideia de presente. Então existem alunos motivados para a aula, fica há alunos motivados para a aula. Presente do indicativo. Existiam alunos motivados para a aula. Existiam é pretérito imperfeito do indicativo. Está no passado, não precisa saber necessariamente as nomenclaturas dos tempos verbais, mas tem que fazer, dá para fazer simplesmente pelo hábito da escrita. Existiam dá uma ideia de passado e o passado com continuidade. Existiam alunos motivados para a aula, havia alunos motivados para a aula, e não haviam, porque nós já aprendemos que o verbo haver fica no singular. Existiram na C, fica existiram alunos motivados para a aula. Existiram alunos motivados para a aula, nós temos o pretérito perfeito, ou mais que perfeito. Existiram alunos motivados para a aula, nós temos que manter o passado do pretérito perfeito. Então fica houve alunos motivados para a aula. Houve alunos motivados para a aula equivale a existiram alunos motivados para a aula. Então já fica a dica. Havia pretérito imperfeito, houve pretérito perfeito. Existirão alunos motivados para a aula. Está na cara que a nossa ideia é de futuro. O futuro, existirão alunos motivados para a aula, não vai ser haverão alunos motivados, porque a gente sabe que tem que ficar no singular. Se não é haverão, é haverá alunos motivados para a aula. Isso a gente tem que começar a se acostumar com o ouvido. Isso é importantíssimo para a gente entender claramente a diferença entre verbo, por isso que ele cai, porque não é o normal da língua. O normal na língua é nós fazermos a concordância com a pessoa, se é plural, concordar o verbo no plural. Existiriam alunos motivados para a aula, futuro do pretérito. Existiriam. Não é haveriam, e sim haveria alunos motivados para a aula, no singular.
existam, que existam alunos motivados para a aula. Nós estamos usando isso na forma do presente do subjuntivo. Existam, que haja alunos motivados para a aula. Existam, fica haja. Existissem alunos motivados para a aula. E se existissem, sempre quando tiver esses dois S, marca o pretérito do subjuntivo, pretérito imperfeito. Então nós temos que manter a ideia de subjuntivo e de pretérito imperfeito. Existissem, o erro crasso e comum das pessoas falarem na questão da G é fazer a expressão como houvessem alunos motivados para a aula. Está errado. Houvesse, não. Então como é que ficaria? Se houvessem, não é? Houvesse alunos motivados para a aula. Existissem equivale a houvesse no singular. Aí nós já fizemos na letra F, existam, que é o presente do subjuntivo. O verbo fazer é impessoal quando empregado indicando tempo transcorrido ou a transcorrer. Já faz muitos anos que não a vejo. Por que não é fazem? Porque está no sentido de tempo transcorrido. Faz muitos anos que não a vejo e não fazem muitos anos. Um outro erro muito comum na língua portuguesa. Então ele fica na terceira pessoa do singular, assim como o nosso haver, que a gente viu há pouco tempo, e não existe sujeito nessa oração, e sim objeto direto. Já deve fazer muitos anos que não a vejo, deve fazer também uma locução verbal. Locução verbal, como eu já disse, nós vamos ver uma aula específica sobre locuções verbais, aí nós vamos englobar o verbo haver e fazer, que são verbos impessoais, e quase todos os outros verbos da língua portuguesa são os verbos pessoais. O que são verbos pessoais? Verbos que concordam naturalmente na língua portuguesa, que não tem nenhum problema de concordância. Se for segunda pessoa, concorda com a segunda, se for terceira, concorda com a terceira. Por exemplo, o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Conjuga normalmente. Não são verbos impessoais. A maioria dos verbos da língua portuguesa são verbos pessoais. Por isso que o haver e fazer caem bastante, porque eles são exceções nessa regra. Para finalizar o verbo fazer, fazem quase 2 anos que não viajam ao litoral ou faz quase 2 anos que não viajam ao litoral? O correto? Faz quase 2 anos e não fazem. Tem que ficar no singular, porque ele o fazer aí está no sentido de tempo que transcorreu. Então ele fica, um verbo impessoal fica no singular. Fizeram dias frios ou fez dias frios? Fez dias frios porque ele está no sentido de tempo transcorrido. Só que não pode confundir. Eles fizeram a casa, o fazer, ele está no sentido de fazer, de construir. Então ele é um verbo pessoal nesse sentido, é só no sentido de tempo transcorrido. Muitos alunos fazem os exercícios de realizar, não é no sentido de tempo. Então, quando ele não for sentido de tempo, ele faz a concordância normalmente. Por fim, vamos fazer uma questãozinha na Fundatec. Considere as seguintes ocorrências do verbo haver, as afirmações que são feitas a seguir. Há uma gama de conhecimentos, na 1. 2. Por isso, há leituras que quando terminam deixam saudade. 3. Há livros que dão vontade de morar dentro deles. E essas são assertivas que a Fundatec faz. Em todas as ocorrências, a substituição pelo verbo existir existe flexão no plural. Como é que a gente vai saber se existe flexão no plural? Se a coisa que ele se refere, se o sujeito que ele vai se referir no caso do existir, é singular ou plural. Há uma gama de conhecimentos, se eu trocar pelo verbo existir, como é que ficaria? Existe ou existem uma gama? É uma gama, é singular. Então vai ficar existe uma gama de conhecimentos. Então está errada a primeira. Vamos testar na segunda. Por isso, há leituras. Há leituras, aí sim, se concordaria. Existem leituras. Há livros, existem livros. Mas não é as 3 que tem que ir para o plural, porque na 1, o sujeito do existir seria singular. Então a 1 está errado. A 2. Nas 3 situações, o verbo haver é impessoal. Certo? Por que a gente sabe que o verbo é impessoal? Porque nós trocamos por existir. Essa é a dica para localizar o verbo haver quando ele for impessoal. Está correta a 2. Em 1, a substituição do verbo haver por existir não implica flexão de número. Sim, não implica flexão de número, porque casualmente o sujeito aí do verbo existir, no verbo haver não tem sujeito, no sujeito no verbo existir é singular, então não implica. Então estão corretas a 2 e a 3, resposta D. Na aula de hoje a gente viu que existem orações que não têm sujeito, chamados verbos impessoais. Verbos que significam fenômenos da natureza, o verbo ser em alguns sentidos, e especialmente a gente viu o verbo haver e o verbo fazer. O verbo haver, ele é impessoal no sentido de acontecer e de existir. A dica que eu passei para vocês é troque um haver por existir. Sendo trocável, ele é
em impessoal e temos que fazer as concordâncias em modo e tempo. E o haver ele é impessoal no sentido de tempo transcorrido, aí nesses casos eles ficarão na forma singular. Na próxima aula a gente vai estudar os tipos de predicado, predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal, e na próxima aula vamos estudar os tipos de complementos verbais. Então é importante que vocês sigam a ordem das aulas para que não se percam. Todo o conteúdo que eu trabalhar em aula vai ser colocado como anexo a esse vídeo. Então esse mesmo material que eu estou trabalhando para apresentar, para dar aula para vocês, vai ser colocado ali para vocês poderem se guiar. Vai estar sem as anotações que estão sendo colocadas aqui, para que vocês possam fazer as anotações por vocês mesmos. Então quem quiser é só baixar. Valeu, até a próxima aula.